o CEO de futebol do clube e o Pedro Júnior, o vice do Cruzeiro, deram uma entrevista sobre esse mercado da bola que o Cruzeiro fez para a temporada de 2025. Ah, gente, vamos ver aqui no nosso programa o que disse o CEO Azul Celeste. E nessa janela a gente procurou ser bem assertivo. A gente buscava perfil e característica de alguns jogadores, obviamente também a questão de posição, a gente sabia de algumas carências no ataque, na lateral direita que a gente atuou, mas a gente tinha algumas valências, características necessárias. Jogadores experientes, o Cruzeiro era um dos times mais jovens, continua sendo um dos times mais jovens da Série A, em que pese a chegada de jogadores experientes, né? O Cruzeiro precisava de jogador com aquele faro de gol, né? Tinha muito pouco no elenco, hoje a gente tem uma quantidade interessante no elenco, né? Isso faz parte de um elenco competitivo, um elenco que precisa buscar vitórias, né? O Cruzeiro precisava de imposição física, a gente buscou alguns jogadores característicos, o Fabrício Bruno é um caso desse, a gente tinha essa necessidade de uma imposição, ou seja, o Cruzeiro atacou pontualmente tudo que necessitava de carência de posição e de característica de jogador para fazer essa janela, como disse muito bem o Pedro Júnior, assertiva. Temos um time feito? Claro que não. Agora é o trabalho do dia a dia da comissão e dos jogadores, né? Com um elenco que a gente entende ser um elenco competitivo, temos que ter um time agora competitivo, né? E isso é o trabalho que a gente confia da nossa comissão e dos próprios jogadores no dia a dia. Brasil, diante da entrevista de Alexandre Matos, janela encerrada para o Cruzeiro fez um bom mercado para esse início de temporada? Fez sim. Eu fico acompanhando alguns comentaristas, jornalistas, principalmente quem está fora aqui de Minas, BH. Aí os caras, é refugo, jogador. Pô, me ajuda aí, né? O Gabigol com 28 anos, o Dudu, grande jogador que os caras mesmo pediam há pouco tempo de seleção, um injustiçado, grande cara. Tantos outros jogadores aí, o Cruzeiro conseguiu mesclar. Fiquei realmente na expectativa do zagueiro argentino. Fiquei acreditando que seria um negócio para o Cruzeiro ganhar dinheiro no futuro. Mas as negociações foram interessantes. O Bolassi, que é um cara que é experiente, tem um Marquinhos, juventude. Então a mescla foi boa. Muita gente fica colocando interrogação demais. Será que vai dar certo? Vai dar certo? Eu fico imaginando, quando você tinha, só para o homem lembrar, Dedé de Dora, Tobi, Bendelac, ali era difícil dar certo. Agora, hoje, a probabilidade de dar certo é muito grande. Temos que começar a enxergar o copo faltando um dedo para ele ficar cheio, só isso. Então, para a gente ter uma noção do que foi a janela do Cruzeiro, vamos colocar na nossa tela interativa aqui os reforços que o clube trouxe para esse início de temporada. Viu, Aelton, Vanderlei, Gabigol, Bolassi, Eduardo, Fagner, Fabrício Bruno, Christian, Dudu, Rodriguinho e Marquinhos. 9 nomes, novos nomes aqui para essa temporada. Aelton Aleixo, como é que você avalia esse Cruzeiro, hein? Pois é, Léo, é quase um time que veio nessa leva, né? No meio do ano passado, já uma grande leva, com bons jogadores também, bons nomes, e agora cabe ao técnico, no Fernando Diniz, conseguir organizar todo mundo ali e montar um time competitivo. O que eu espero mesmo, de todo coração, é que não se iludam com o início de campeonato mineiro, porque campeonato mineiro ilude todo mundo para o resto do ano. Então, que eles possam observar bem o que os jogadores vão fazer, aquilo que o próprio Diniz vai organizar, e se fizer um grande campeonato mineiro, que mesmo assim olhem para frente, vejam os outros campeonatos, porque mineiro é o palácio das ilusões. Eu falo isso aqui todos os anos. Mas a possibilidade de engrenar, de ter um bom time, ela é real. Ô Vanderlei, diante do que a gente está vendo aqui, 9 nomes, alguns vieram até de graça para o Cruzeiro, né? Então a negociação acaba sendo interessante. Gabigol, Bolassi, Rodriguinho, Dudu, essa turma veio meio que sem custo para o Cruzeiro. E inegavelmente, Eduardo também, tá? Inegavelmente um bom negócio. Agora tem que funcionar em campo, né, ô Vanderlei? Tá confiante? E outra coisa, eu pergunto pro senhor, que sabe tudo de bola, viu, seu Vanderlei? Eu ouvi ontem, falaram de você ontem comigo no Mercado Central. É mesmo? Nossa senhora, mas você tem fã demais lá. Inclusive, mandar um abraço pro Luiz Carlos, lá do Mercado Central. Grande Luiz, hein? Eu gosto do cabeludo, lá é gente boa demais. Mas fala com ele que se o Diniz não ganhar o Campeonato Mineiro, vai cair. Isso aí também, falei, vou perguntar. eu vou afirmar com eles. Eu também acho. Porque é o seguinte, se não mudar,
e mudar no meio do Campeonato Brasileiro, vai afundar. O Cruzeiro vai ser mal. Mas o Cruzeiro formou um grande elenco. Eu não vou falar um grande time, porque o time tem que dar certo, né? Mas formou um grande elenco, tem 2 jogadores para cada posição, praticamente no mesmo patamar, a diferença é muito pouca. Então, acho que o Cruzeiro vai conseguir um bom resultado. O Campeonato Mineiro, vamos dizer assim, é o laboratório, né? Mas eu já percebi, eu estou vendo imagens do Cruzeiro lá, essa pré-temporada está sendo essencial. Eu falei isso aqui a semana passada, eu acho que o entrosamento do grupo precisava disso, longe, todo mundo junto, sabe? Num tempo legal, né? Num tempo legal, você acha que vão ser 20 dias junto, né? Os caras se convivendo, isso aí a gente percebe que está sendo de uma importância muito grande para os jogadores se enturmarem, porque são 9 jogadores para o elenco e faz muita diferença. Né? Ô, Brasil, o Cruzeiro sai na frente dos outros grandes. Eu tô vendo aí, Flamengo, os grandes cariocas, ninguém ganhou na estreia do Campeonato Carioca. Cruzeiro com essa pré-temporada, é um presságio, tende a dar certo? Os caras, igual o Vanderlei disse, 20 dias nos Estados Unidos, se interagindo entre si, isso é importante? É difícil, mas agora pelo menos não vai ter a desculpa, porque o Fernando Diniz teve a oportunidade de fazer, em alguns momentos, pequenas pré-temporadas ou intertemporadas, mesmo pequenas, e não conseguiu fazer com que o elenco assimilasse a filosofia dele. Eu sou ainda a favor que ele possa rever alguns conceitos, porque o Cruzeiro ficou muito manjado. Na saída de bola, a pressão é muito grande. O Cássio, ele passou apertado em algumas situações. Mesmo com a qualificação do grupo, o treinador também tem que ter a leitura daquilo que vai encaixar mais com o grupo. E não vou dizer que o Cruzeiro sai na frente, não, pelo seguinte, o Cruzeiro, ele vai buscar um conjunto. Essas equipes que você falou, e a gente imaginando Flamengo, Palmeiras, eles já têm a base, eles já têm isso. Então, mesmo derrapando no início, eles estão na frente.